Bom dia, meus irmãos, graça e paz. Chegamos ao capítulo 53 de Isaías. Antes, aqui no 52, a partir do verso 13, ele já começa a falar a respeito de Jesus, o sofrimento vicário do servo do Senhor. É a respeito de Jesus que essa maravilhosa profecia vai falar. É até difícil resumir, viu, gente, o capítulo 53. No capítulo 52, verso 13, então, né? Eis que o meu servo, observa servo escrito com letra maiúscula, apontando para o Cristo, o Messias. O meu servo procederá com prudência, será exaltado e elevado e será muito sublime, como pasmaram muitos à vista dele. Quem creu em nossa pregação e a quem foi revelado o braço do Senhor, porque ele foi subindo como renovo perante ele e como raiz de uma terra seca, não tinha aparência nem formosura, olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Está falando a respeito de Jesus, como foi rejeitado, como as pessoas não acharam nada de interessante nele, esperavam um guerreiro ou um grande estadista, um grande governante, e veio ali um filho de carpinteiro, uma pessoa simples, sem posses, sem exército. Verso 3, era desprezado, o mais rejeitado entre os homens, homem de dores, e que sabe o que é padecer, e como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado, e dele não fizemos caso. Aponta para todos, não fizemos caso dele, como ele foi desprezado. Verso 4, certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores levou sobre si. 5. Foi traspassado pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele e pelas suas pisaduras fomos sarados. Eis a mensagem central do Cristo, é ele que vem para morrer por nós. Ele sofre em nosso lugar. Ele morre em nosso lugar. O castigo pelo pecado é a morte, porque sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Então, Jesus se coloca em nosso lugar, sofre em nosso lugar, para que fôssemos perdoados. Diz o verso 6, todos nós andávamos desgarrados, como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade, o pecado de todos nós. Ele foi oprimido, humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro. Olha como é impressionante os detalhes dessa profecia falando a respeito de Jesus. Verso 10, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. É Deus quem deu o seu Filho, né? Lembre, João 3,16, Deus nos amou de tal maneira que deu o seu único Filho para morrer por nós. Tá? Então Deus entregou o seu Filho para sofrer, para morrer, para ser sacrificado por nós. Então o texto diz que
agradou ao Senhor fazer isso. Agradou em que sentido? Claro que não é num sentido sádico, mas no sentido de que, através disto, todos nós poderíamos ser perdoados, reconciliados. Verso 11, ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma, ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento justificará muitos, porque a iniquidade deles levará sobre si. Ele levará as iniquidades sobre si. Ele levou o nosso pecado. É a questão, se você ainda não entende, a questão da representação legal. Adão era um representante de toda a humanidade. Quando Adão erra, peca, todos nós sofremos juntos, porque ele era o nosso representante. Da mesma forma, Jesus era o nosso representante legal. E ele obedece ao Pai. E pela vitória dele, todos nós somos beneficiados. Então, lá em Romanos, capítulo 5, se não me falha a memória, vai falar bem a respeito desses representantes legais, né? Cristo e Adão. Por causa do erro de Adão, todos sofremos. Por causa da obediência de Jesus, todos somos abençoados. Então é isso que ele está falando aqui. Graças a Deus, né, queridos? Eu sempre fico impressionado com Isaías 53. O capítulo 54 fala do futuro glorioso de Sião, o futuro glorioso da igreja, dos eleitos do Senhor, né? Canta alegremente, ó estéril, que não deste à luz, exulta com alegria, exulta com alegre canto. É um chamado à alegria pela salvação que ele acabou de anunciar. Verso 13, todos os teus filhos serão ensinados do Senhor, e será grande a paz de teus filhos. Serás estabelecida em justiça, longe da opressão. Fala da vitória desse povo, aqui representado pela Sião futura. Último versículo, verso 17, toda arma forjada contra ti não prosperará. Toda língua que ousar contra ti em juízo, tu a condenarás. Esta é a herança dos servos do Senhor, e o seu direito que de mim procede, diz o Senhor. Eu já vi algumas pessoas usando esse versículo aqui para falar de uma proteção terrena, né? Olha, toda arma forjada contra ti não prosperará. Mas o sentido do texto aqui é da salvação eterna, de que aqueles pelos quais Cristo morreu, como diz no capítulo 53, aqueles que pertencem ao povo de Deus, como diz o capítulo 54, esses não perecerão. Esses não perderão a sua salvação. Esses serão salvos, chegarão ao céu, a Sião celestial. Fala isso aqui principalmente de que aqueles que foram salvos por Cristo são protegidos por Cristo, e qualquer ataque das trevas, do mal, para tentar nos derrubar, nos impedir, não irá prosperar. Por quê? Porque Cristo foi quem morreu por nós. É Ele quem garante a nossa salvação.
Fantástico, né? Glória a Deus por isso. Vamos orar, queridos? Senhor, bendito é o teu nome. Graças te damos, ó Deus, por tua palavra. Graças te damos por tão grande sacrifício, tão grande demonstração de amor por nós. Muito obrigado pelo teu sacrifício na cruz. Muito obrigado, Pai. Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Um abraço e até mais.